sentar um pouquinho. Uma das missões do sacerdote, do pastor de almas, é confirmar os fiéis na fé, para que tenham uma vida de acordo com a vontade de Deus e assim alcancem a salvação. Toda obra da igreja é obra para a salvação das almas. A igreja tem essa missão no mundo de dar todos os meios para que as almas se salvem, ensinando as verdades que Jesus Cristo ensina, dando e orientando com os mandamentos e dando a graça através dos sacramentos. E é nesse sentido nós vamos ver Jesus sempre atraindo grandes multidões. Chega às margens do lago de Genezaré e encontra lá alguns pescadores. Pedro, seu irmão André, depois João e Tiago, certamente estava ali com seu pai Zebedeu. É um encontro que, segundo os estudiosos, não foi o primeiro, mas é o encontro definitivo, em que vai se dar uma pesca, e uma pesca milagrosa. Jesus, quando chega, premido pela multidão, ele entra na barca de Pedro. E não foi à toa que ele entrou exatamente na barca de Pedro, já para nos mostrar que Pedro já tinha uma grande missão, estava destinado a uma grande missão na difusão do Evangelho. E da barca de Pedro, ele manda que entre um pouco no mar. O mar é sempre símbolo do mundo. E ali se senta, toma a posição de mestre e começa a pregar para as multidões que estavam ali na areia, nas margens. É exatamente essa a missão da igreja. A barca de Pedro representa aí esta barca na qual todos nós estamos e entramos pelo batismo. Ide e pregai, esse é o primeiro mandato que Cristo dá à igreja. Pregai o quê? A boa nova da salvação, pregai o Evangelho e a toda criatura. Esse mundo deve receber a palavra do Evangelho, e a palavra do Evangelho vem pela igreja. A igreja de Cristo não é uma igreja espiritual, como dizia Lutero, que dizia que a igreja de Cristo estava no coração de todo aquele que aceitou Jesus, que estava com Jesus. Estavam espalhados em todas as partes, a igreja estava ali dentro da pessoa. Ele falava de uma igreja espiritual. A igreja de Cristo não é uma igreja espiritual somente, embora também seja. Mas a igreja de Cristo é uma igreja também institucional. É um rebanho do qual ele é pastor e que deixa pastores. É também uma cidade situada sobre o monte, como ele mesmo compara, com toda uma organização. É também uma rede lançada ao mar que pega toda a caixa de peixes, bons e maus. É um campo onde se semeia boa semente e vem o inimigo semeia má semente, como Jesus fala na parábola do joio e do trigo. É um banquete das núpcias do Filho, no qual tem aí o alimento da palavra de Deus e sobretudo da Eucaristia. De modo que a igreja, ela é um corpo visível. O que mais Lutero pregava era essa invisibilidade da igreja, mas a igreja é um corpo visível, que tem uma estrutura. E é nessa estrutura que é a igreja, que é assistida pelo Espírito Santo, que tem todos os meios de salvação. Todos. A plenitude dos meios de salvação. Primeiro o magistério, ensinando todas as verdades, e Jesus fala através da igreja. A igreja é a presença visível de Cristo na história,
com o seu caráter profético, ou seja, ensinando todas as verdades que Jesus Cristo ensinou e atualizando não as verdades, mas a aplicação dessas verdades nas diversas circunstâncias do mundo, porque a igreja ela progride no conhecimento das verdades e na aplicação dessas verdades. O progresso aí não tem o sentido de mudança daquilo que a igreja ensinou e se ensina, porque verdade ela não muda, mas um crescimento no conhecimento, e esse é o progresso que a igreja admite, no conhecimento de todas essas verdades, que são as mesmas, e a aplicação nas diversas situações em todos os tempos. Mas a igreja é uma instituição, e é uma instituição divina e humana, porque é feita de homens. Divina na sua essência, porque é fundada pelo Filho de Deus feito homem. Divina na sua assistência, porque é assistida pelo Espírito Santo. Ele vos ensinará toda a verdade, todas as coisas. E é divina também na autoridade, por sua autoridade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Nós vamos ver lá no capítulo 18 de São Mateus, em que Jesus fala da correção fraterna. Ele ensina, se não quiser ouvir a igreja, seja colocado fora e seja tratado como um gentio ou um publicano. E São João Crisóstomo, comentando esta parte, diz que se não quiser ouvir a igreja, ele quer dizer, se não quiser ouvir, e aí fala evidentemente da obediência às autoridades da igreja. Comentário de São João Crisóstomo. De modo que a igreja, ela é a instituição onde Jesus atua, diretamente na sua plenitude. É claro que o termo, quando fala hoje, que muita gente se assusta, quando se diz que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, alguns se assustam e entendem mal, como se sobrevive. Não é esse o sentido. Já foi explicado pelo magistério que o sentido de subsistir é o sentido de ter aí a sua existência plena, com todos os meios de salvação. Então não tem que buscar fora migalhas em que você tem o pleno aqui. Então, na verdade, existem alguns elementos da igreja fora do corpo, sim. Mas como? Sim. O batismo, por exemplo, dos hereges, desde que feito com a intenção de fazer o que faz a igreja, é válido. É um elemento da igreja que tem que vir para cá. A Sagrada Escritura que os protestantes levaram, não são deles, são nossas. Então é um elemento nosso que está lá, que impulsiona para cá. Então por isso a igreja, ela tem que pregar o Evangelho na sua pureza, e assistida pelo Espírito Santo, para que esses elementos que há fora do corpo da igreja sejam impulsionados a voltarem para casa. Esta é a verdade clara a respeito disso. Então, por exemplo, se há um batismo feito na igreja ortodoxa, é um elemento da igreja, que é feito lá, está fora da igreja. Então a igreja, no seu trabalho missionário, tem que puxar para cá. Mas eu não posso dizer que não está lá um elemento da igreja. Então, quando se fala em subsiste in, quer dizer, dentro, e in é dentro, tem ali a sua existência plena, embora haja elementos, não quer dizer que as outras igrejas salvam, isso é errado. Mas há elementos católicos que estão fora do corpo e que impulsionam para o corpo da igreja. Mas é na igreja católica que aí digo mesmo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, é que tem todos esses elementos dados por Cristo para a salvação. Então eu não tenho que buscar fora, de jeito algum, é dentro da igreja. Apesar das suas dificuldades, apesar das suas mazelas, apesar dos seus problemas, apesar das nossas infidelidades, é a igreja de nosso Senhor. Então aí, por isso Cristo se senta na barca de Pedro, já prenunciando que é da barca de Pedro, que ele vai dar todos os meios
de salvação e dá essa garantia. Então, se eu dissesse que a igreja errou, ou a igreja erra, e que dentro da igreja não tenho mais os meios de salvação, como disse Lutero, eu estou dizendo que Cristo não cumpriu uma promessa que ele fez. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Um conhecimento da história da igreja nos leva a entender como isso se desenrolou, com momentos de muita glória, com momentos de muita profundidade espiritual, mas também com momentos de profundas crises. Como a própria barca de Pedro, hoje faz uma pesca milagrosa, amanhã vai enfrentar uma tempestade e vai quase afundar. Não afunda porque quem está lá na barca de Pedro é Jesus. Assim também a igreja, que enfrenta grandes pescas, e pescas milagrosas, maravilhosas, mas também enfrenta crises, e que os desavisados, ou aqueles que têm uma fé mesquinha, vão dizer, vai afundar, vou pular fora. Aí não dá. Então vamos ter essa confiança na igreja, que é a igreja de Cristo. Mas observemos bem agora a figura de São Pedro e a sua grandeza. São Pedro, humanamente, enfrentou o fracasso. Tinha trabalhado a noite inteira. Era um pescador experimentado. Tinha uma pequena empresa de pesca e não conseguiu nada. Pescamos a noite inteira e não alcançamos nada. Ele tinha razões de sobra, humanamente falando, para se opor a Jesus, quando Jesus disse, ide mar adentro e lancem as redes. Ele tinha razões para dizer, não dá, eu sei o que estou fazendo. Nós também dizemos isto, não dá, aquilo que eu sei é isso aí, eu sei o que estou fazendo. Mas ele, confiante na palavra de Jesus, a sua fé foi além dos seus motivos humanos. Em alto em verbo tuo, mas é em tua palavra que eu lançarei as redes. E lançou, confiante na palavra de Jesus. Ele teve que passar pelo fracasso pessoal, para depois se abrir à graça. Então ele foi humilde. E essa humildade o levou a ter fé. Em alto em verbo tuo, na tua palavra lançarei as redes. Nós também passamos na vida momentos de muitas dificuldades. Experimentamos muitos fracassos. E experimentar o fracasso, isso é doloroso na nossa vida. Tantos sonhos muitas vezes quebrados, tantos projetos destruídos, tantas incompreensões, tantas quedas, tantos sofrimentos, tantas decepções com pessoas, com situações e conosco também. Experimentar esse fracasso em nossa vida deve nos levar não a uma revolta ou a um culpar os outros ou as situações, porque estamos passando aqui esse tempo difícil, mas deve nos levar a nos colocarmos como Pedro, humildes, nos abaixarmos, e a fé deve ultrapassar a nossa própria razão e dizer, eu confio, em tua palavra eu vou seguir. De modo que o que vai nos orientar não são os nossos fracassos ou as razões humanas, que são também importantes, mas o que deve nos orientar acima das razões humanas é a fé na palavra de Deus. O que deve ser a luz para o nosso caminho é a vontade de Deus, expressa, seja diretamente na sua palavra, seja através de uma diretriz de um superior nosso, ou seja através dos acontecimentos. O fato é que Deus, nosso Senhor, vai manifestando a sua vontade e diz, faça,
Eu não entendo, Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer, não sei o que vai acontecer. Mas se eu tenho que fazer isso, eu faço, porque é a tua vontade. E aí deixo Deus conduzir. É claro que às vezes nós olhamos o túnel escuro, não sabemos o fim. Não podemos voltar atrás, porque caímos no abismo. Temos que seguir em frente. Não vejo luz, mas o Senhor diz: faça isso agora. Dê esse passo, e eu dou esse passo. E dê mais este passo, eu dou esse passo. E deixo-me conduzir por Deus. Não sei o que vai acontecer lá. Não sei. Vou lançar a rede, ele está mandando, eu vou lá. Eu sei que não deu certo o que eu fiz, mas agora ele diz: lança a rede, eu faço. E ele vai me conduzir. Esta confiança em Deus, fruto da fé no poder dele, e que guia a minha vida, e que quer o melhor para mim, e que não me decepcione, que é sempre fiel, esta confiança em Deus me leva a me lançar em frente, fazendo aquilo que Ele manda neste momento. E para isso é preciso ter humildade. Sem humildade, nós nunca nos abriremos à graça. E foi essa a atitude de Pedro. Pescamos a noite inteira. E quando o mar não está para peixe, não está para peixe. Mas, em tua palavra, eu lançarei as redes. Então Pedro, ele ultrapassa-se a si mesmo pela fé e se lança. E aí tem o prêmio. Porque Deus é quem conduz a história. Deus é que é o Senhor de tudo. E veio a pesca. E que milagre da pesca. Admirou tanto, que Pedro, em mais um ato de humildade, assustado, espantado com o que tinha visto. Quantas vezes acontece isso conosco? Eu me espanto, meu Deus, eu nunca poderia imaginar que iria acontecer tal coisa. O Senhor me deu muito mais do que eu esperava. Muito mais. Isso nos leva muitas vezes a uma vergonha. Por que eu duvidei? Por que eu não confiei como eu deveria ter confiado? E eu confiei tão pouquinho e Deus foi tão abundante. Por quê? Isso deve nos envergonhar. Muito. Às vezes a vida nos apronta tantas situações, culpa nossa, culpa dos outros. Aqui não vale ficar fazendo o jogo da culpa. Isso não leva a nada. É muito fácil quando você culpa as pessoas pelas coisas, porque você termina ficando fora e ficando acima e se achando melhor. Então é bom evitar ficar fazendo esse jogo da culpa, como se você fosse vítima de uma situação, houvesse um perseguidor e você procurando subterfúgios para alguém te pegar no colo e dizer: ah, coitadinho. Não faça esse jogo da culpa com ninguém. Culpa da sociedade, culpa do Estado, culpa da igreja, culpa do meu pai, da minha mãe, culpa do marido, culpa da mulher, culpa dos filhos, nada disso. Faça o que tem de fazer e pronto. Isso é criancice, ficar fazendo jogo da culpa. Criancice. Muito fácil. Você se exime da responsabilidade e joga a responsabilidade dos outros, que às vezes nem tem. Então assuma a sua vida com a graça de Deus e confie. Não vou culpar o mar que não deu peixe. Ele está falando, eu vou, e pronto. É muito fácil. Faça a sua parte, e nosso Senhor vai conduzir. E Pedro então se prostra diante de Jesus e diz: afastai-vos de mim, porque eu sou um homem pecador. Era bem baixo. Imagine, Pedro era experiente. Era um líder na pesca. E ali ele estava envergonhado, mas humilde. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu sou um miserável. E Jesus disse: não temas, não tenha medo.
Não nos deixemos abater pelo medo quando estamos nos conduzindo por nosso Senhor. Nunca se deve ter medo. Uma vez eu ouvi de um bispo bem idoso, que dizia: eu tenho medo de não ter medo. Eu tenho medo de não ter medo, porque aí eu posso aprontar. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Confie em nosso Senhor. Deixe-se conduzir por nosso Senhor. Faça aquilo que é preciso fazer. Agora. Que nosso Senhor vai conduzindo. E Pedro, então, Jesus então diz a Pedro: de agora em diante, eu te farei pescador de almas. Ou pescador de homens. É interessante que naquele momento, Pedro deixa a barca e tudo e segue nosso Senhor. Nosso Senhor também nos chama a sermos pescadores. Ele nos acompanha nessa pesca divina que se deve fazer no mundo. Esta missão de salvar almas é missão de todos nós. E começa com o nosso testemunho, porque a igreja ela sempre age por atração, mas o que é que me faz atrair para a igreja? É a minha vida. A minha vida atrai. A gente vê nos estudos aí das vocações sacerdotais, por exemplo, quantos jovens entram no seminário porque são atraídos por um padre que nunca chamou, mas que viveu o seu sacerdócio. E aquilo atrai. Os santos nos atraem pela sua vida, nos atraem. Simplesmente vivem. Imagine, por exemplo, um São Simão Estilita que ficou 40 anos numa coluna lá em cima para ter uma vida de penitência. Quantas pessoas iam lá atraídas por ele só porque estava lá? Os mosteiros, na Idade Média, principalmente, eram polos de atração porque estavam lá. O que faziam os monges? Rezavam, estudavam. E quando as pessoas iam, eles ensinavam. Pronto, atraíam. Então o cristão também é esse polo de atração pela sua vida. Pelo seu jeito de agir, pelo seu modo de falar, pela sua pureza, pela sua honestidade. Mesmo que falem mal de nós, quando precisarem de um conselho, de um apoio, eles vão nos procurar. E imagine, isso é normal. Todo mundo critica, todo mundo vive mal. Mas na hora que a coisa aperta, vamos procurar aquele que está ali, procurando viver uma vida correta, mesmo que até tenham criticado aquela pessoa. Por quê? Porque atrai. Então, a missão principal, e sobretudo de vocês leigos, nas diversas atividades que vocês exercem no mundo, vocês colocarem lá o sabor de Cristo, colocarem lá o sal da terra, serem luz lá onde vocês estão, pela santidade de vida, também pela palavra, porque a palavra de Deus tem um poder muito grande, porque vai junto com a graça, para atrair essas pessoas para nosso Senhor. Mas uma coisa muito interessante, e aqui eu vou encerrar essa reflexão, nessa homilia, o que diz São João Crisóstomo a respeito de Pedro e dos discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. Diz São João Crisóstomo, quando Jesus os chamou, eles não disseram: vamos voltar para casa para nos despedir dos nossos parentes. Não. Deixaram tudo e o seguiram. Esta é a obediência, continua São João Crisóstomo, que Cristo nos pede. Em nenhum momento de dilação, vou deixar para depois, por muito necessário que seja retardar o nosso seguimento. Portanto, quando Cristo nos chama, vamos. Quando Cristo nos convida, vamos. Quando Cristo diz: vem, segue-me, vamos. Não importa se é difícil, se é pesado, se você é mal visto, não importa. Eu vou te seguir, Senhor. Vou fazer a tua vontade. Vou me entregar a ti completamente.
sem olhar para trás, sem olhar para os que estão em volta, dizendo: não faça isso, está destruindo a sua vida, vai perder a vida, não faça isso, o mundo é tão bom, não precisa disso tudo. Vá, não olhe para trás, não vá se despedir, aqui põe entre aspas, daqueles que vão te puxar, te oferecendo algo aparentemente melhor, mais gostoso, mais interessante. Não, siga Jesus, vale a pena, vale a pena. E eles deixaram tudo e seguiram. Assim deve ser cada um de nós neste mundo, que é este grande lago, que hoje precisa de nós, da nossa presença, da nossa oração, da nossa palavra e, sobretudo, do nosso testemunho. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude e interceda por nós, para que nós vivamos esta missão com fé, com obediência e com muita humildade. Amém.